Não tenha medo de ser você. Esse é o tema desse encontro aqui de hoje. Seja você. Não tem nada de errado com você. Então, como esse vídeo eu vou subir para o YouTube, meu nome é Priscila Veloso, eu trabalho com expansão de consciência e muita coisa aconteceu nesses últimos dias sobre esse tema na minha vida. Então, eu vou fazer uma rápida retrospectiva do que aconteceu e então começar a falar sobre isso, sobre ser você, tá? Então, se você não gosta muito de fofoquinha, pula aí, já vai uns minutinhos pra frente, que tá tudo certo. Primeira coisa, esses dias para trás, o Renato Torres, que era, né, um dos membros, um dos donos da Aliança Divergente, um dos sócios da Aliança Divergente, fez um post. E nesse post era um post muito lindo. Um post que ele falava sobre família, sobre a história dele e várias coisas assim. Tinha uma mensagem muito linda. Só que eu já estava tendo um burburinho, né, aquele papo de corredor, de que o Elton Euler, que é um dos sócios ali da Aliança Divergente, que ele tinha comprado a parte do Renato e da Jaque Boesso ali na Aliança Divergente. Então, isso tava todo mundo ali no meu grupo especulando, porque nós somos da comunidade deles, né? Fazemos parte dessa comunidade da Aliança Divergente. E aí tava tendo um burburinho. Nesse post, de uma certa forma, eu pensei assim, tá, eles avisaram que vai ter um evento no dia 8/8, que é um vídeo onde eles vão falar sobre a nova Aliança Divergente. Então era bem provável que eles iriam pegar esse assunto e soltar no dia 8. Penso eu, suposição, quem supõe perde. Mas o que que eu fiz? Eu falei assim, gente, eu escolho que essa notícia seja divulgada logo, que as coisas fiquem claras. Por que isso? Porque, por alguns motivos pessoais. Um deles é porque o Elton vai fazer ele está fazendo um espaço onde ele fala que esse espaço é para estudo, aprofundamento, etc. E ele falou que iria convidar alguns aliados para fazerem parte. E esse espaço ele deu o nome de Caverna, Caverna dele. E eu fui uma das selecionadas, sou uma das selecionadas para a Caverna, a primeira selecionada até agora, primeira e única. E o que que acontece? E aí eu queria logo saber se eles seriam ou não, para eu ver o nível de mudança que está tendo, até para eu prever possibilidades sabe, alternativas de movimentos, para eu poder, porque assim, eu escolho ir para essa caverna, ponto. Então, eu ter noção de algumas coisas me fariam me antever ou procurar formas de me antecipar ou pensar em alguns movimentos para eu poder superar qualquer possível obstáculo. Ponto. Então ele fez esse post lindo, maravilhoso, e ao invés de eu fazer um comentário sobre o post lindo, maravilhoso, eu resolvi soltar um fiasquinho de fofoca lá. Eu peguei e comentei o seguinte: falei assim, tá tendo conversa de bastidor que você e a Jaque saíram da aliança, que o Elton comprou a parte de vocês. Será que esse post é um recado? É uma despedida? Eu fiz algum comentário mais ou menos nesse sentido. Eu sabia, naquele momento que eu estava escrevendo, que era um post com uma energia negativa. Porque ele não tinha uma energia de belo, lindo, leve. Mas ele tinha um intuito por trás, ok? Por baixo desse. Só que ao mesmo tempo, eu fiquei me perguntando: eu poderia fazer isso de outra forma? Eu poderia simplesmente aguardar? Quanto isso de fato vai impactar na minha vida? Nananã. Mas eu fiz perguntas. Como que eu vou para o meu estado de presença? Fazendo perguntas. Então, naquele momento, eu fiz perguntas. E aí, né, corpo? Deixo esse post, não deixo? Ele vai criar para mim? E por enquanto, meu corpo meio que respondeu: deixa quieto aí, por enquanto. E eu deixei. Até que veio uma aliada que curtiu, que me deu parabéns para ir para Lian, né, para ir para caverna, e ela pegou e soltou o seguinte comentário: nossa, mas que falta de postura, ainda mais depois do que você acabou de conquistar.
você, né, fazendo isso, meio que mais ou menos um comentário desse. E ali, na hora, eu sou uma pessoa que, sim, eu recebo muito, mas eu sou reativa ainda. Então, naquela hora, qual que foi a minha primeira reação? Meu ego. Meu ego ali falando assim, né? Eu vou responder essa mulher aqui. Eu vou, né? Eu vou dar uma resposta à altura aqui e nananã. Mas eu já fui muito impulsiva na minha vida. Então, naquele momento, por mais reativa que eu fosse, hoje eu melhorei muito a minha questão de impulsividade. Então, o que que eu fiz? Eu parei, refleti e falei, ok, vou escrever primeiro aqui uma resposta. Então, eu escrevi ali no bloquinho de notas, achei que a resposta estava ok, estava educada, ao mesmo tempo, meio que dava uma alfinetadinha. Não, detalhe. Antes disso, eu fui e cacei a vida dessa mulher. E eu achei um post, gente, que era o seguinte. Deixa eu só mutar todo mundo aqui, os que forem entrar, senão eu me perco meu raciocínio. O que que aconteceu? Eu fui pesquisando os posts dela e os comentários e tal, tal, tal. E o que que eu vi? Eu vi um post que era um casal numa praia, bem simples assim, ele ajoelhado e fazendo um pedido de casamento. E ele pegou e postou assim: é um pedido bem simples, mas é com todo amor e na presença de Deus. Lindo, lindo. E o que que ela comentou? Ela comentou assim. Sim, simples aonde? Não é todo mundo que na praia não. Como é que foi que ela falou? Não é todo mundo que pode ir na praia. Isso não é ser simples, e não sei o que, isso não é não ter luxo. Aí ele falou, isso não é luxo, mas tal, tal, tal. E ela falou, isso não é luxo, isso não tem nada de simples. E não, não, não. Na hora eu falei, perfeito, eu vou pegar isso e mostrar pra ela que é muito melhor eu fazer o meu comentário do que um comentário do tipo desse. Eu pensei, vou alfinetar. Mas aí eu parei, falei, Tisila, para de ser má. Para de vir a Tisila, o ladinho mal aqui seu. E aí eu falei, não, deixa eu montar minha resposta aqui. Tirei essa parte, não falei disso. Nem ela nem imagina que eu sei disso. E falei, ok, mandei, respirei e mandei a mensagem lá. E aí, primeiro eu perguntei, mas que tipo de postura? Eu queria entender. Postura o quê? Postura de postar? Postura de não falar do assunto? O que que era? E ela me explicou e eu fui e respondi. Bom, depois eu até fui falar com ela no privado, porque aí logo depois teve o Leandro, não sei o quê, ele postou a notícia lá no Instagram dele e o Renato comentou, confirmando ali a informação. Eu falei, tá vendo? Que ela tava falando que eu tava gerando insegurança. Eu falei que a insegurança era nela. Porque eu, por exemplo, não tinha ficado insegura pelo fato do Renato e da Jaque sair. Então, de onde ela tava tirando insegurança? Então, é mais sobre ela do que sobre mim, né? E ali eu pensei, eu não escrevi isso, mas eu pensei, tem um narcisismo aqui querendo salvar as outras pessoas de se sentirem inseguras com a notícia, com a possibilidade de se sentirem inseguras. Mas também não comentei sobre isso. Mas aí também, para alfinetar um tiquinho, eu mandei esse post para ela no privado, porque ela me segue e tal, e eu mandei para ela no privado. E depois eu fiquei, ai, Tissila, você é má, por que que você, né, tá fazendo isso? E eu fiquei com aquele misto ali, mas ao mesmo tempo tá bom, mas é algo que vai criar para mim, e aquilo ali meio que me remoendo, eu faço, não faço, apago, não apago. Eu fiquei meio em crise, até que veio uma outra aliada falando que não era postura também, com outras palavras, mas falando isso no meu direct lá no Instagram. Algumas pessoas, quem gosta de mim, às vezes pode ter pensado assim, Tisila, manda todo mundo ir para aquele lugar, né? Seja você. Só que assim, é, é fácil falar quando é sobre o outro, mas quando é com a gente, não é simples você falar, vai todo mundo, você, eu. E eu gosto de falar assim, de sempre analisar as coisas. Se aquilo tá chegando na minha vida, é porque aqui tem alguma coisa. Então eu fui primeiro para a parte, tá, vamos olhar para esse post? Vou abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que eu adoro abrir parênteses, por isso que meus vídeos, o programa para 30 minutos vira 2 horas. Quando minhas filhas eram pequenininhas, e eu saía muito, mesmo bebezinha no carrinho, e eu saía muito. E eu saí, e assim, tem mãe que é muito, oh,
né? Cobre, e não sei o quê, e nananã. E eu sou muito assim, sempre fui dessa energia de não. É como se eu já conhecesse a teoria da permissão e falasse assim: não tem PPP aqui pra mim, isso não vai acontecer. Eu sei que não tem, não vai ter pré-queda aqui pra mim. Então, minhas filhas são assim, crianças que pouquíssimas vezes ficaram doentes. Sabe onde a turma inteira delas pegava pé, mão, boca, elas não pegavam. Sabe esse negócio? Então, eu sempre fui muito assim. Só que eu tinha uma regra comigo. Porque eu tava bebendo, tava ali me divertindo, vodka, adoro uma vodka. Então eu tava ali bebendo. Então eu tinha uma regra comigo. Se mais de duas, se uma pessoa, tá, eu ouço, mas eu descarto. Se vier duas pessoas, eu já fico atenta. Se vier três pessoas, é porque eu não estou percebendo. Essa era a minha regra. Então é porque realmente eu tô fora da casinha aqui e eu não estou percebendo. Então quando vinha uma mãe falando assim, olha, será que não é bom você cobrir ela, não sei o quê? Não, ela tá bem assim. Eu ouvia, mas eu descartava. Veio a segunda, eu já ficava atenta, já ia lá, punha a mão no pezinho dela, já dava uma olhadinha, né? Eu já meio que prestava atenção. Na terceira, eu pensei, pode, por mais que eu saiba que ela não tá, que eu ache, né, que ela não está com frio aqui, eu vou cobri-la. Era mais ou menos o meu critério. E aí, então é a mesma coisa, essa mesma analogia eu levei para esse alerta. Uma me alertou, a outra, segunda pessoa tá me alertando. Opa, vamos rever? Vamos olhar aqui o que que tem aqui? E aí eu expliquei para essa. E um detalhe, eu não me sinto atacada quando as pessoas vêm, por mais que às vezes eu vejo que é um ataque. Eu sempre penso que aquilo ali é contribuição para trazer para mim, para eu ver alguma coisa a mais, ou, igual no caso dessa segunda, tinha muito carinho ali por mim. Eu sei que é uma pessoa que ela fala, Tissila, eu quero o seu bem, você tá indo num caminho tão legal, né? É como se a pessoa falasse assim, para de falar palavrão, né? Melhor aí. Então eu sei que a pessoa tá cuidando de mim, tá sendo uma mãezona ali para mim. Então, eu senti dessa forma, principalmente esse segundo comentário. E, e aí eu falei, bom, deixa eu ver. Aí eu expliquei para ela que tinha um intuito por baixo disso. E logo que eu falei que tinha um intuito, a minha resposta veio do que da outra coisa que eu estava analisando, veio, eu falei, beleza, tá na hora de apagar. Aí eu perguntei de novo, e aí, corpo, isso aqui tá criando para mim? Parece que meu corpo até fechou assim, que é o que o Elton agora vai trazendo a nova aliança divergente, que o corpo ele expande, ele parece que ele te dá respostas, mas isso é um treino, tá? Para você reconhecer isso. E aí, porque eu já trabalhava com processos de corpo, então por isso que eu tenho essa pegada. Eu fui lá e deletei. Pronto, fiquei leve. Nossa, parece que eu deletei. Fiquei até leve. Eu falei, gente, tá ótimo, tá leve, tá bom. Eu fiz o meu propósito, o que tinha que fazer, fiz, e tá ótimo. Pronto. O que que aconteceu? Aí, inclusive teve uma pessoa e teve uma hora que falando lá com a aliada, né? Eu peguei e falei assim, não, porque eu entendo que pode ser que o meu post tenha contribuído para eles anteciparem a notícia. Porque pensa o seguinte, depois disso, eles divulgaram oficialmente no Instagram e mais um monte de coisa. Vamos olhar para isso. Aí ela pegou e falou assim: Eu não acho que foi o seu. Ainda pensei, falei, eu não falei que foi o meu. Eu falei que o meu pode ter contribuído, mas vamos pegar essa parte? É, é muito diferente de eu falar o meu foi isso, sendo que eu não tenho informações, embasamento para afirmar isso. Outra coisa é você, seu ser, perceber que eu nem falei que contribuiu, que pode ter contribuído. E eu, de fato, acredito que, de alguma forma, se não é que o meu sozinho contribuiu. O meu foi um, depois teve de outra pessoa, teve de outra pessoa, teve de outra pessoa. Aí eles olham e falam, não, o pessoal já tá falando em várias áreas, vários lugares, tá na hora da gente soltar a informação. Entende? Então eu acho que o meu podia ter contribuído. E aqui é muito legal, onde muitas vezes a gente fala algo que a pessoa vai te julgar ou vai te achar arrogante. Mas quanto é arrogância, quanto é você reconhecer o seu saber? Bom, vamos lá. Aí apaguei o post. Essa parte está encerrada. Vamos lá para fofoca. Para quem entrou depois, o Marcelo aí, por exemplo, só explicando para você, eu vou falar aqui sobre você não ter medo de ser você. Só que para isso eu tô contando uma introdução de como eu cheguei nessa vontade de gravar esse vídeo aqui.
Então, depois desse acontecimento, teve o áudio diário. O áudio diário é um áudio que é postado para quem está dentro da comunidade divergente, que ele é um áudio que todos os dias existe um áudio novo e depois some. E aí tinha um áudio diário falando, onde que a gente tinha iniciado um áudio ontem, dia 1º de agosto, falando que iniciamos o mês da grandeza. Falei, opa, que título legal, porque dentro da Aliança Divergente, cada mês eles dão um tema. E o mês passado, por exemplo, foi um tema prioridades. E aí eu sempre busco não ficar só com eles, esse tema, levar eles para minha vida. Se é um mês de grandeza, então vamos fazer com que esse mês seja da grandeza. E eu comecei a refletir, o que é grandeza para mim? Falei, grandeza é você se reconhecer cada vez mais, é você se engrandecer, você se empoderar, tem muito a ver com isso. Só que ao mesmo tempo, para mim, tem a ver com o externo também, porque o que é fora reflete o que tá. O dentro reflete no fora. Então eu falei, nossa, eu ando tão desleixada, né? Tô com tanta coisinha aqui, eu acho que eu vou cuidar mais da minha saúde. Comecei dieta, ontem eu fiz minhas unhas, é, que já tava saindo, enfim. Então eu comecei esse movimento de grandeza, de ser grande, de reconhecer quem eu era. Beleza. E aí, olá, Cláudia, eu fiz um vídeo lá nos meus stories do Instagram falando sobre a grandeza. E aí eu falei que eu escolhia reconhecer cada vez mais quem eu sou e, né, olhar para isso, que isso é um processo que eu já venho fazendo. Quem aqui nunca viu meus vídeos, se olhar meus vídeos passados, vai ver o quanto eu falo que eu, sim, eu me achava o cocô do verme, do cocô do mosquito, do cocô do cavalo. É tipo isso, entendeu? E eu me julgava demais na minha vida. E eu vim num trabalho de 4 anos pra cá, me reconhecendo, reconhecendo quem eu sou, parando com o julgamento, diminuindo cada vez mais os julgamentos e tal, 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 tal. E eu gravei esse vídeo, ponto. Olha que interessante. E aí, parece que tá tudo desconectado, mas você foi vendo, tudo tá falando sobre você ser você. Calma. Aí, lá no meu grupo, Amigos Divergentes no WhatsApp, um vídeo do Elton que uma pessoa pegou e comentou lá assim: Não, vocês viram o pé dele? Parece que ele tem 6 dedos. Eu achei aquilo muito curioso, porque eu assisti o vídeo, mas eu definitivamente nem lembro de ter visto o pé dele. Não olhei para isso. Mas eu fui lá, curiosa, fui lá e além de dar print, eu aumentei lá o print, postei no grupo e a gente falou sobre isso. E a gente também estava falando muito no grupo sobre distração. O quanto a gente está comprometido em se distrair. E eu falei, putz, que distração minha aqui, né? Ficar olhando isso e tal. Mas eu acabei fazendo um comentário. Falei assim, nossa, quando eu estiver lá na caverna, eu vou contar pra ele. Que a gente fica se distraindo, olhando o pé dele, falando do pé dele, que até zoom a gente dá e tal. Eu comentei isso. E aí eu recebi o seguinte comentário lá no grupo, que vou compartilhar aqui pra vocês. Ah, eu fechei. Eu fechei o WhatsApp. Deixa eu pegar ali meu telefone, peraí. Eu fechei o WhatsApp pra não ficar pitando. Mas eu tenho aqui nos downloads, peraí. Só um instantinho, gente. Qualquer coisa eu pego meu telefone ali e leio, para andar mais rápido. Ah, não tá aqui. Deixa eu pegar ali meu celular e ler. Peraí, dá pausa aqui. Vamos lá. A pessoa falou assim: Sério que você vai estar na caverna e contar uma história bizarra dessas para ele? Ele vai te perguntar de novo: O que isso muda na sua vida? Por que que ela falou de novo? Porque dentro de um evento chamado O Resgate dos Otimistas, eu fui lá e fiz uma pergunta para ele, por que que estava sendo o último resgate. E ele perguntou isso para mim, mas depois ele respondeu e ainda teve um áudio no dia seguinte falando sobre a minha pergunta, né? Então, assim, não foi uma pergunta. É igual assim, pode não ter servido para mim, mas criou mais para o mundo, para o universo, para as pessoas. Então, eu procuro, assim, olhar sempre para o todo. Beleza. Aí depois desse vídeo, eu peguei e comentei com ela, respondi falando assim, gente, eu falei pra ela, essa moça, né? Comentei lá no grupo, eu vou ser eu.
E assim, é lógico que eu vou ter bom senso, é lógico que a gente não vai estar nos aprofundamentos e vou falar assim, ah, inclusive teve uma distração lá sobre o seu pé. Não, entende? Era um momento de. Porque eu gosto de ser engraçada, eu gosto de, em momentos, rir e tal, tal, tal. Então eu pensei, por que não? Se na hora de uma deixa, na hora de falar de uma distração, na hora de uma andada no corredor, ah, pessoal, vamos almoçar então. Então a gente saindo pra almoçar, eu falei, ô, Elton, você sabia que a gente tava se distraindo com o seu pé? Por que não? Que coisa engraçada! Ou vocês acham que o Elton só fica conversando coisas sérias e tal? Não. E aí eu fiz um vídeo, uma série de vídeos. Deixa eu ver se eles. Agora eu quero mostrar esses vídeos aqui pra vocês. Só vou mostrar o começo, tá? Mas eu fiz vários vídeos lá no grupo. É o que eu quero mostrar aqui. Peraí. Deixa eu só abrir e já compartilho. Eu não sou perfeita. Pronto. Vou abrir ele aqui. Isso é só para contextualizar para quem for assistir pelo YouTube, tá? Gente, cadê ele? Vou compartilhar minha tela inteira que fica mais fácil. Estão vendo aqui, né? Ouçam. Eu não sou perfeita. O que acontece? Muitas vezes eu olho no Instagram e eu sinto raiva, eu sinto vontade de fofocar, eu tenho vontade de fazer comentários do tipo, ah, mas também com essa cara aí, sabe essas coisas que a gente, quando lê, julga e dá um de santo? Eu tenho essas vontades. E muitas vezes eu me exponho. Muitas vezes eu me arrependo. Muitas vezes eu faço no impulso. O que eu quero? Por que eu tô trazendo isso aqui para vocês? Porque quando eu estou gravando um vídeo lá no canal do YouTube e estou trazendo vídeos sobre isso, vocês falam, nossa, ela é fera, ela não sei o que, ela tem muita consciência. Gente, eu estudei aquele tema e eu estou falando só daquele tema. Então, eu falo palavrão e é algo que eu falo assim, eu fico falando cara, que é uma gíria que eu. Enfim, eu não vou mostrar o vídeo todo. Foram, na verdade, 4 vídeos. Deixa eu parar aqui. Foram 4 vídeos, tá? E nesses vídeos eu falando, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu vou errar. Ainda no quarto vídeo ainda falo, eu vou errar. Mas o que que acontece? Se você pensa no Elton, se o Elton ele no começo pensasse, nossa, eu não vou pro palco porque eu sou ríspido, eu sou grosseiro, então eu vou errar, então eu não vou fazer, ele não teria feito o que ele fez, construído o tamanho da aliança divergente como ele construiu e tudo mais. Então, eu vou errar. Mas eu prefiro errar fazendo e aprendendo. Esses dias eu vi um vídeo da Luana Piovani que foi fantástico. Era uma mistura de amor e ódio, né? Tem hora que eu concordo com ela, tem hora que eu falo que escrota. Mas foi um vídeo muito legal. Pegaram um comentário, um post dela, que ela teve um comentário racista. E a pessoa pegou e meio que voltou esse tema à tona. E ela pegou e falou assim: Olha, eu errei. Eu errei. Nessa época, eu não tinha a menor consciência nem de que isso era racismo, de que esse meu comentário era racista. Ele falou, mas graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu estudo, que eu procuro olhar o lado dos homossexuais, o lado dos negros, da raça negra, enfim, ela falou, eu estudo. Então, hoje, você quer me processar? Pode. Aquilo lá foi o que eu fiz com aquela consciência que eu tinha. Agora eu sou outra. E ainda bem que eu sou outra. E é isso. Então, assim, porque se você ficar com medo de se expor, de errar, de falar uma besteira, você não avança.
Entende? Então é melhor você ir errando e depois falar, falei mesmo, era o que eu tinha, era a consciência que eu tinha e continuar avançando. Então, então assim, mas olha que interessante. Assim que eu mandei esse vídeo lá, veio a seguinte mensagem, eu recebi a seguinte mensagem, foi menos de uma horinha depois, foi uns minutos depois. Veio a seguinte mensagem, eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Ô, meu computador, gente, eu tô fazendo tanto vídeo, baixando tanto vídeo, que ele tá cheio. Mas eu vou dar uma limpeza nele amanhã. Deixa eu compartilhar aqui, abriu. Acho que para quem vê gravação deve ser horrível, né? Aqui vocês têm mais paciência. Ó, eu recebi a seguinte mensagem. Oi, vocês estão vendo? Oi, eu fiquei esses dias analisando a nossa teia. Teia é a nossa conexão, para quem não entende. Resumindo. E algumas coisas me chamaram a atenção. Você segue no Instagram uma pessoa que é puro ódio. Conheço de perto e profundamente. Talvez você não saiba o caráter dela. Não vou dizer quem, mas tenho vários documentos a respeito dela e sei do que ela é capaz. Sempre existiu um mal-estar entre nós duas e não entendia direito. Hoje eu entendo. Gente, eu vou falar pra vocês que agora é a primeira vez que eu tô entendendo a mensagem dela. Juro! Sabe o que que eu entendi? Eu entendi que ela falou que eu era uma pessoa no Instagram que era puro ódio. Olha para vocês verem como eu interpretei, porque casava com aquilo que eu estava vivendo. Eu estava vivendo uma situação de que eu estava me questionando: será que eu ainda sou má? Será que eu sou uma pessoa ruim? Então eu estava me questionando. Então eu li de acordo com as minhas dores daquele momento. E, enfim, e ela falou dessa pessoa, mas eu nem sei quem é, não faço a menor ideia. E, enfim. E aí ela falou assim, ó, eu já entendo, inclusive, a extensão disso no plano espiritual, por isso escolhi me afastar de você definitivamente. Essa pessoa é puro ódio, representa um sistema formado por várias outras pessoas. Sei que você vai desmerecer isso, mas aqui e tal, eu não afastei você e tal, tal, tal. É uma mulher, tá? Então, no final das contas, somos irmãs, estou feliz, blá, 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 e tal, 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 tal. Mas olha para vocês verem. Eu, na hora que li isso, eu entendi que ela estava falando pra mim que eu era puro ódio. Aí depois ela falava de outra pessoa, de documentos. Eu falei, gente, eu não entendi essa mensagem. Mas tudo bem. Eu peguei e mandei o meu vídeo pra ela. Eu falei assim, sabe aquele vídeo que eu falei assim, eu não sou perfeita, eu vou errar, eu vou não sei o quê? Eu mandei meu vídeo pra ela. E eu falei, cara, por isso que eu gravei talvez o vídeo, né? Pra poder chegar aqui, ou talvez o vídeo conectou com ela, né? Pra ela poder estar mandando essa mensagem. Enfim, teia conectada aí de todo mundo, né? Essas conexões aí de todos. E aí, o que que acontece? Eu fiquei assim, e aí, Tisila, você tá aqui falando de grandeza, você tá se sentindo ao mesmo tempo questionada sobre você tem postura, você não tem postura, você é grandiosa, você não é grandiosa, o que que é? Até que eu parei e pedi, universo, que consciência tem aqui? O que eu não estou percebendo? Quem eu sou? Você pode me mostrar, por favor? Quando eu peço para o universo me mostrar, eu estou pedindo para mim mesma, para o meu ser demonstrar, porque eu sou uma centelha divina, eu sou um pedacinho do universo. Então, é como se no meu campo, né, que são no na minha vida, no meu exterior, acontecem situações e coisas que mostram para mim, que me dão as respostas que eu busco. E aí, o que que aconteceu hoje? Apareceu um post, um podcast que eu fui ouvir. Ele era um podcast em inglês, que ele falava umas coisas muito massas. Eu falei, cara, é a resposta que eu queria, fechou tudo. Só que aí eu falei, nossa, inclusive, eu vou, como é em inglês, eu vou traduzir essas falas, essas frases, e vou postar aqui no meu Instagram. E eu postei lá hoje. As frases são: não tenha medo de ser você mesmo. A coisa mais fácil do mundo, paradoxalmente, é ser quem você realmente é. A coisa mais difícil do mundo é ser alguém que você não é. Mas é para isso que nós somos treinados a ser. Depois veio: haja de acordo com a sua paixão, com o que te motiva. E aí, a natureza é o que é.
Somos, da mesma forma, uma expressão da natureza. Por isso, você precisa ser sua própria natureza verdadeira. Isso sempre funciona quando você deixa. Você não tem que fazer dar certo, basta permitir que funcione. E aí eu juntei no meu post uma frase de Access Consciousness que a sua permissão seja maior que a sua consciência. E eu amo essa frase e eu falava ela, repetia ela milhões de vezes nos meus cursos de expansão de consciência aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia e fora, né, quando eu dei. Então, vamos refletir. E aí me veio a ideia. Falei, bom, eu tive a minha resposta e eu escolho trazer isso para mais pessoas. Eu escolho compartilhar isso com outras pessoas. Então, vamos refletir sobre sermos nós mesmos. Primeira coisa, vamos ver essas duas frases, né? A coisa mais difícil do mundo é ser quem você realmente é. E a coisa. Não, desculpa, apaga. A coisa mais fácil do mundo é ser quem você realmente é. E a coisa mais difícil do mundo é ser alguém que você não é. Aqui eu fiquei pensando, no quanto a gente se esforça para corresponder às expectativas, para caber nos moldes da sociedade, ou para sustentar personagens que nunca foram nossos. Aí vamos para outra frase. Você não tem que fazer dar certo. Basta permitir que funcione. O que está dizendo aqui nessa frase? Aqui está falando para você agir a partir daquilo que nos faz vivos, em vez de daquilo que apenas nos faz sermos aceitos. Tem vários facilitadores, várias pessoas de consciência que eles vivem falando: você quer criar mais dinheiro, você quer criar abundância, faça o que você ama. Então a gente fica, eu vou fazer isso porque dá dinheiro. É o contrário, faça o que você ama, que o dinheiro vem. E aqui eu quero dizer, você já é você. Ser você é o seu estado natural. Então, eu não vim aqui gravar esse vídeo para ensinar vocês a ser você. O que precisa desaparecer aqui é tudo aquilo que você aprendeu a ser para não ser você. Pergunto: quanto esforço, mais uma vez, você está tendo em não ser você? Vamos pegar uma analogia. Quando uma criança nasce, acontece, ela não pergunta: será que eu posso ser eu? Ela simplesmente é. Ela ri alto, ela chora, ela corre, ela fala o que pensa, passa vergonha na gente, pergunta tudo, tem curiosidade, quer mexer nas coisas. Ela não pede licença para existir. Só que aí, o que que acontece depois? Começa o treinamento. Fica quieta. Assim não. Isso é feio. Menina não senta desse jeito. Menina não faz isso. Homem não chora. Você tem que agradar. Dá um beijo lá na sua tia, ela tá triste. Você precisa se encaixar. A vida é difícil. Tenta ser igual aos seus coleguinhas. Pouco a pouco, essa criança deixa de ser e passa a interpretar um personagem. E a mesma coisa com a gente. Isso aconteceu com a gente. A gente passa boa parte da nossa vida tentando descobrir quem eu preciso ser para ser amada? Quem eu preciso ser para ser aceita ou aceito? Quem preciso ser para pertencer? Então a gente começa a colecionar máscaras. A máscara do forte, máscara do inteligente, máscara do espiritual, do ser de luz, do bonzinho, a máscara do perfeito, do bem-sucedido. Mas essas máscaras custam muita energia. É cansativo sustentar alguém que você não é. Eu lembro que quando eu comecei a namorar, meu primeiro namoradinho, ele gostava muito de Bryan Adams, ele é muito a maioria dos meus namoradinhos gostavam de rock. Tinha bandinha, alguma coisa assim. Sabe o que que eu fazia?
Eu ficava estudando os artistas que eles gostavam em casa. Eu nunca tinha ouvido Bryan Adams na minha vida. Decorei. Sei todas as músicas, sei quase todos os álbuns. Porque eu queria o quê? Eu queria me pertencer. Eu queria ser amada. Depois eu namorei um rapaz por 13 anos. No final, quando eu terminei, eu fiquei assim: será que eu gosto de rock? Porque ele era só rock. Ele odiava sertanejo, não, ele era muito. A gente tinha uma relação imatura, depois melhorou 200.000%, mas eu acostumei. No começo ele odiava sertanejo, não gostava que eu ouvisse, não. Eu fui parando. Depois eu mesma não fui pegando gosto. Quando terminou, eu falei assim: o que que eu gosto? Será que eu gosto de rock mesmo? Ou foi por conta dos namorados? Será que eu. E aí, eu não sei se vocês já viram, eu recomendo. Tem um filme que chama Noiva em Fuga, com a Julia Roberts e o Richard Gere. E nesse filme, ela tá sempre pra quase noivar e depois ela corre. Ela foge. Noiva em Fuga, ela foge. E ele é um repórter que tá fazendo uma reportagem sobre esse caso, porque ela tá prestes a casar de novo e ele quer saber se ela vai conseguir casar ou não. Até que um dia ele chega num restaurante, depois acontecem muitas coisas, mas ele chega uma vez no restaurante e ela tava ali comendo ovos de todos os tipos: mole, duro, ponchê, cozido, nananã. Tipo, tinha 10 tipos de omelete, tinha 10 tipos de ovos. E ela tava falando, mostrando que ela tava reaprendendo, aprendendo a ver o que ela gostava. Porque a gente se encaixa muito, a gente vai se anulando com o tempo. Então, só que uma coisa, você nunca faz esforço para ser você. Você faz esforço para não ser você. Pensa nisso. Quanto esforço existe em tentar agradar? Quanto esforço existe em tentar controlar a opinião dos outros? Quanto esforço existe em parecer competente? Quanto esforço existe em se mostrar capaz na hora de gravar um vídeo, perfeita? Quanto esforço existe em esconder vulnerabilidade? Só que ser você não pesa. O peso é a atuação. Você pode convencer as pessoas, pode convencê-las com palavras, pode criar uma boa imagem, boa recatada do lar. Só que a energia nunca mente. As pessoas talvez não saibam explicar, mas elas percebem quando alguém está tentando ser algo. Vocês já perceberam que às vezes chega uma pessoa e você fala, você não sabe explicar, a pessoa tá lá toda, igual um político, dando coisa lá, não sei o quê, tem uma energia. Tem um político que faz a mesma coisa, mas você fala, nossa, parece que eu percebo bondade nele. Artistas. Hoje eu tava vendo um filme do, como é que chama? Tom Holland. Não é o jogador, não. É um cara que ele foi o Homem-Aranha e tá casado com a Zendaya, sei lá, eu não sei, eu não sou muito de artistas, essas coisas, então eu confundo o nome desse povo. Mas eu tava vendo ele, e ele tem um semblante de ser um cara tão legal. É mais do que aparência. É como se fosse uma energia dele. Só que eu sei que ele não é perfeito, mas ele tem uma energia boa. Pequenos gestos, pequenas coisas. É diferente, às vezes, de um político que tem uma carinha toda bonita, sorri pra todo mundo, tá lá, mas parece que você sente que um interesse, você sente uma energia ali, né? Que tem algo ali por trás, que não é genuíno. Então, a gente percebe quando, quando alguém está tentando ser algo e não sendo algo. Entende? Tipo assim, não sendo ela. Só que da mesma forma, a gente também percebe quando alguém relaxa, quando alguém simplesmente é. Existe uma leveza, existe presença, existe autenticidade. É igual, por exemplo, teve um Elton. Vamos falar do Elton e do Axis. Dentro do Access Consciousness, que é eu vou chamar de escola de consciência, né, que eu sigo, tem um cara lá que chama Dan Heer, Dr. Dan Heer. E o Dan Heer, ele usa umas roupas muito coloridas, muito não sei o que, tal, tal, tal.
E a gente já sabe que tem todo o intuito ali para chamar atenção, para tirar o foco do julgamento, de julgarem as roupas, mas é uma questão energética também. Então, enfim, tem várias questões ali. Mas sabe quando você olha ali para uma pessoa um homem que tá vestido igual, com uma roupa super colorida, que você olha e você fala assim, não tem nada a ver com essa pessoa? É a mesma coisa. Eu adoro andar descalça. Adoro pé no chão e adoro ficar o dia inteiro descalça. Por muito tempo não foi assim, mas não, agora eu adoro. A primeira coisa que eu faço é de chegar e tirar o sapato. O Elton, ele vive descalço no palco. Agora imagina, às vezes eu já vi em cursos alguém ali tirando o sapato e mostrando. Eu acredito que essa pessoa goste, como eu, de ficar sem sapato. Mas talvez a pessoa tá ali forçando uma conexão, uma identificação. Só que por mais que eu goste do sapato, eu olho para o meu ambiente, eu olho para aquilo e falo o que vai criar mais para mim aqui. E dependendo do ambiente, eu vejo que cria mais eu ir de salto alto do que ou de chinelo ou de sapatinho. Então, não é porque eu gosto, mas eu sigo o meu saber. Então, às vezes a pessoa busca tentar ser o que ela não é. Porque ali não é sobre. Eu tô julgando essa pessoa, tá? Tô falando assim, como consciência, eu não sei exatamente. Mas sabe quando você olha e fala assim, desnecessário? Talvez se não tivesse o Elton aqui nesse palco, esse cara não faria a mesma coisa. Se fosse outra pessoa, esse cara não iria tirar o sapato. Então ele tá tirando pra mostrar ser alguma coisa e não sendo alguma coisa. Porque se muda o ambiente, muda a pessoa, ele muda quem ele é. Agora, igual eu adoro ter sapato, escolhi ficar de salto. Se mudasse, eu ficaria como? De salto. Vocês percebem? A gente tá o tempo todo nos enganando. E um detalhe, uma coisa muito importante, tá? Ser você não significa fazer tudo o que você quer. Muita gente confunde autenticidade com impulsividade. Deixa eu falar pra vocês. Ser você não significa machucar pessoas. Não significa falta de educação. Não significa ausência de consciência, porque é o contrário. Quanto mais você é você, mais consciência você tem, mais você entende que você faz parte do todo, mais você entende que fazendo para o outro está fazendo para si, e mais você deixa de agir para provar alguma coisa, porque não é mais sobre o outro. Eu pergunto para vocês, nossa, até arrepiei aqui agora. Se ninguém estivesse te observando, quem você escolheria ser? Se você não tivesse medo de julgamento, o que você escolheria hoje? O que é verdadeiro para você? Eu não estou perguntando o que é certo e nem o que esperam de você. Eu estou perguntando o que é verdadeiro para você. E não ser você, gente, cobra juros. Ansiedade, cansaço, comparação, necessidade de aprovação, controle, perfeccionismo. Porque você precisa manter o personagem vivo. Isso tudo é juros. E se você já fosse o suficiente? Talvez você tá ali, ó. Então tá, Sila, então eu vou procurar, ver quem eu sou. Só que, e se você, e se não houver nada para procurar, mas tiver camadas para você retirar? Esses dias para trás teve um áudio diário também dentro da Aliança. Não lembro quem fez, se foi o Ramon, se foi o Jordão, acho que foi o Jordão, Rafael Jordão. Que ele falou sobre, comparou, fez um comparativo com uma escultura. É bem aquilo. O Michelangelo dizia que a estátua já existia dentro do mármore. Ele apenas precisava retirar o excesso. Talvez ser você seja isso. Não é construir algo, mas remover. E isso casa totalmente com o exercício
que o Elton Euler fez recentemente no Resgate dos Otimistas, lá no evento do Superplano, principalmente no evento do Superplano, perfeito, que é o exercício do quadro em branco. Para quem não viu esse exercício, tem no meu canal lá o exercício do quadro em branco. Qual que é a proposta do quadro em branco? É você olhar para aquele lugar que você definiu que seria o seu quadro em branco e se desconstruir, tirar as camadas, tirar o excesso. Muita gente, hoje, ontem, eu atendi duas pessoas que pediram análise ali para mim do quadro, e as duas colocaram o quadro em branco, escolheram o número um como quadro em branco. O número um representava como eu me vejo. Muitas vezes é você se reconstruir. Como você se vê? Porque eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa divertida, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa corajosa. Às vezes, o que está precisando na sua vida é você não ter mais coragem, é você relaxar, é você receber ajuda, é você, sabe, descansar. Às vezes, é você poder chorar por um luto que você não chorou, porque você acha que sempre tem que ser alegre. Eu sou uma pessoa alegre. Gordinhos. Gordinho é engraçado. Gente, quantas vezes às vezes eu vejo um gordinho, eu via, isso eu já tinha essa percepção. Na escola ali, por volta dos 15 anos, eu lembro que tinha um gordinho ali na minha escola que ele era o engraçado da turma. E todo mundo grudava nele para ouvir as graças dele. Eu olhava para ele e falava assim: quanto aquele menino quer chorar? E ele tem que sustentar esse eu sou engraçado. Então, retire o excesso. Ser você é isso. É remover essas máscaras, essas camadas. Eu quero terminar esse encontro voltando para a frase lá do podcast. A coisa mais fácil do mundo é ser quem você realmente é. Talvez hoje ainda pareça difícil para você, para nós, mas não é porque ser você seja difícil, mas sim porque você passou anos praticando ser outra pessoa. Eu gostaria de xingar aquela pessoa. Não é sobre fazer mal para o outro, sabe? Mas é você se permitir, se reconhecer como mal também. Se reconhecer que essa energia tem ali dentro de você. E aí você passa anos tentando mostrar que você é bom. O que que acontece quando vem uma coisa que você surta? Vem ali, vem uma raiva. A raiva, prestem atenção no que eu vou falar. A raiva esconde uma mentira. A raiva é uma energia que está escondendo uma mentira. Aonde você teve raiva na sua vida? Aonde começou a sua raiva? Ali tem uma mentira oculta. E você, sabe, queria falar assim, ignorar a pessoa, não, não, mas você precisa ser bom. Então, então você fica naquele conflito de ir falando assim, nossa, mas vai ser difícil ser eu, porque eu sou ruim. Não, por isso que hoje eu sou milhões de vezes mais leve do que há 4 anos atrás. Porque eu sei que eu não sou perfeita. E eu não busco ser. Eu acredito que tudo cria. E tudo tem dentro de mim. Eu tenho energia da raiva, eu tenho energia do ódio, do ranço, eu tenho energia do julgamento. Mas eu busco cada vez mais não ter isso. É você pegar o que você tem, que você chama de seu lado ruim, e olhar para ele. E não rejeitá-lo, porque ele é necessário e muitas vezes na sua vida. Quantas vezes a raiva ela foi fundamental nos movimentos de revolução. Revolução das mulheres que trabalhavam lá feito condenada, elas ficaram com raiva e nananã. Muitas de lá ficaram, às vezes, se julgando. Nossa, porque eu sou uma pessoa tão boa, como é que eu tô com raiva aqui desse emprego, tô aqui não sei o quê?
A raiva, quando ela foi muito necessária, porque aquelas que encararam a raiva delas revolucionaram. Quantas vezes você é mal? Quantas vezes você olha para sua criança e fala, não vai, agora é hora de dormir. E nananana. Quem você tá sendo? Você tá sendo mal com aquela criança. Porque ela quer ver desenho. Só que isso não é ser mal. Às vezes é ser você que tá julgando. Você se julga o tempo todo. Então é a mesma coisa. Às vezes o que você acha e tá se julgando como uma pessoa ruim e má é uma pessoa que põe limites. É uma pessoa que fala não. Então larga essa casca de querer ser bom. Esteja na disposição de ser mal. Não é que sobre o outro, é sobre você. E quando você falar não, o que se requer é para que eu seja cada vez mais de mim. Eu faço essa pergunta quase todos os dias de manhã. Quem sou eu hoje? Quando você solta as máscaras, você fica leve para viver. Porque no fim, você nunca aprendeu a ser você. Você apenas precisou ganhar permissão para parar de não ser. Eu separei aqui umas perguntas dentro da linha de abordagem de Access. A gente usa as perguntas para expandir a mente. Não é sobre achar resposta, é para deixar com que o inconsciente venha, para que as respostas que mexam com o inconsciente. Então, eu separei algumas perguntas e alguns processos sobre esse tema. Vou abrir aqui e eu vou ler aqui para vocês. Quando eu chegar na parte dos processos, quem é da galera do Axis pode fazer depois o enunciado declarador, que eles sabem o que que é. Quem não é, você pode só falar assim, destruo isso, libero, sim, tá cancelado, qualquer coisa, tá bom? Então vamos lá. O que eu defini como ser eu, que nunca foi verdade? Quem eu estou tentando ser, que não sou? Se eu não estivesse tentando agradar ninguém, quem eu seria agora? O que é verdadeiro para mim aqui? Nessa casa? Nesse emprego? Que energia, espaço e consciência eu posso ser para ser totalmente eu? O que é certo sobre mim que eu nunca reconheci? O que mais é possível que eu nunca considerei sobre ser eu? Então, os processos. Tudo que não permite que eu reconheça, saiba, seja e receba quem eu verdadeiramente sou, eu destruí e descrevi agora? Sim, pode POC. Pode POC é o resumo do enunciado declarador de Access que eu gosto de usar. Todos os juramentos, votos, promessas, pactos, compromissos, obrigações e lealdades que me fazem escolher ser quem os outros precisam, em vez de eu ser quem eu realmente sou, eu destruo aqui agora? Sim, pode POC. Todas as projeções, expectativas, separações, julgamentos e rejeições que eu comprei sobre quem eu deveria ser, eu destruo aqui agora? Sim, pode POC. Tudo que faz parecer mais seguro esconder quem eu sou do que ser plenamente eu destruo aqui agora? Sim, pode POC. Corpo, você estaria disposto a mostrar ao mundo quem realmente somos? Sim. E tudo que não permite isso, eu destruo aqui agora. Pode POC. Universo, Deus, consciência, o todo, a fonte, chame como quiser. Mostre-me a beleza, a facilidade e a alegria de ser eu, que nunca considerei antes ser possível. E tudo que não permite isso, vamos destruir e descriar? Sim, pode POC. Pessoal, o mundo, ele não precisa de uma versão melhorada de outra pessoa. O mundo precisa de você. Você é o convite para muitas possibilidades. Seja cada vez mais você, ok?
Então, agradeço a companhia de vocês e nos vemos na próxima. Quem? Eu sempre deixo pro final, eu esqueço. Quem não me conhece, eu tenho um canal lá no meu. Aqui, tá vendo aqui no YouTube? Tem mais um monte de vídeos. Tem uma playlist chamada Desvendando a Aliança Divergente. Tem outra Fora do Controle. Tem uma sobre dinheiro. Tem umas playlists bem legais. Essa vai estar na playlist nova, que eu chamo de Tsunami de Consciência, em homenagem ao meu nome, Tsila Tsunami. E também tem meu canal do. Tem o meu WhatsApp, que eu vou abrir agora um canal lá no WhatsApp para só recados, informações principais. Que mais? É isso, eu faço atendimentos também. Quem escolher fazer atendimento comigo, só me chama. Aqui na descrição vai ter meu telefone. E espero ter contribuído com vocês. Um beijo, gente. Beijo!